Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Hoje é grande dia em Fátima, como todos os anos, no dia 13 de outubro. Celebra-se o último dia das aparições em Fátima. Nossa Senhora apareceu entre o 13 de maio e o dia 13 de outubro, todos os meses. Em julho tinha prometido um grande milagre para que todos acreditassem, porque cada vez eram mais conhecidas aquelas aparições na cova de Iria, aos pastorinhos. As notícias espalhavam-se pelas estradas e pelos caminhos de Portugal e chegavam às grandes cidades. Eram vários os que não acreditavam e os pastorinhos eram inclusivamente perseguidos e as suas famílias porque diziam que se tratava tudo de uma invenção. E Nossa Senhora, para consolá-los, tinha prometido um grande milagre em outubro. Chovia imenso naquela noite. Uma multidão de peregrinos dirigia-se para Fátima por aquelas estradas e caminhos desconhecidos. Nem penses que havia autoestradas naquele tempo. Fátima, ou melhor, a Cova de Iria, era um lugar desconhecido, uma paisagem rural, aquelas crianças muito humildes, analfabetas. As famílias da Lúcia e da Francisca, da Jacinta, preocupadas com as pessoas que acorriam para aqueles lugares que acabavam por lhes estragar as terras, as suas culturas. É engraçado que estive a ler uns relatos desse tempo, dessa ocasião, e via-se como a Senhora Olímpia, a mãe da Lúcia, estava furiosa com a quantidade de gente que entrava por aquelas casas adentro e sujava com a marca dos pés enlameados, porque estava a chover imenso. E quando estava furiosa, começou a dizer: "Saiam todos daqui!", gritava. Mas ninguém lhe fazia caso, e alguns chegaram a esgueirar-se ainda mais para dentro da sua casa porque queriam ver e queriam tocar nos pastorinhos, na Lúcia. E o marido, mais calmo, era sempre mais calmo, era muito bom, também a Olímpia era boa, dizia: "Deixa-o estar, mulher, quando a casa ficar cheia não entrará mais ninguém." Tem graça. Mas o que acontece é que era mesmo muita gente, muita gente. Um jornalista conhecido à época do jornal O Século, que era um jornal conhecido na altura, chamava-se Almeida, Avelino de Almeida, era um maçom dos 4 costados e que não ocultava a sua aversão aos padres, aos sacramentos, aos dogmas, mas como a história cada vez se falava mais, ele quis também presenciar o tal prometido milagre. Quis escrever uma crónica e no seu artigo publicado no Século, jornal O Século, na manhã do dia 13 de outubro, revela a sua condescendência irónica, por assim dizer, e o seu cavalheirismo, a atitude de alguém que não crê, mas que não quer também ferir ou ridicularizar os que creem. E diz como centenas de pessoas se dirigem. Eram milhares, calcula-se que estariam entre 50 a 70 mil pessoas, que é imenso na Cova de Iria. Essas pessoas dirigem-se para a Virgem Maria, para Orém, que não se ofendam as almas piedosas, escreve, nem se assustem os corações crentes e impuros. Não pretendemos escandalizar os que sinceramente se apegam à sua fé e se deixam atrair pelo mistério que seduz, encanta, consola e fortifica, tal como tem acontecido durante centenas de anos e certamente continuará a acontecer nas centenas de anos que virão. Este é apenas um pequeno artigo de jornal sobre um acontecimento que não é novidade na história do catolicismo. Alguns encaram-no como a mensagem do céu e da graça. Outros veem nele a prova evidente de que o espírito de superstição e de fanatismo lançou raízes tão profundas que será difícil, se não de todo impossível, destruí-lo. Era assim que ele via este acontecimento. E, entretanto, o que acontece? A Lúcia chega àquele lugar com os outros pastorinhos. Os caminhos estavam cheios de lama. E, chegados à Cova de Iria, junto à carrasqueira, levado por um movimento interior, conta a Lúcia, pede ao povo que feche os guarda-chuvas para se rezar o terço. Pouco depois vimos o reflexo da luz e em seguida Nossa Senhora sobre a carrasqueira. E diz a Lúcia: "O que é que Vossa Mecê me quer?" "Quer dizer-te que façam aqui uma capela em minha honra, que sou a Senhora do Rosário, que continuem sempre a rezar o terço todos os dias. A guerra vai acabar." Era a Primeira Guerra Mundial
e os militares voltarão em breve para as suas casas. Eu tinha muitas coisas para lhe pedir. Se curavam os doentes, convertiam os pecadores, etc. E Nossa Senhora diz-lhe uns sim, outros não. É preciso que se emendem, que peçam perdão dos seus pecados. E tomando um aspecto mais triste, Nossa Senhora diz umas palavras muito fortes, muito comovedoras. Não ofendam mais a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido. Abre as mãos, fala-as refletir no sol, e enquanto se eleva, continua o reflexo da sua própria luz a projetar-se no sol. E então a Lúcia diz, olhem para o sol. E naquele momento há-se o milagre do sol. O sol adquire várias cores, amarelo, lilás, alaranjado, vermelho, e parece, a dada altura, com desprender do firmamento, o sol dança, o sol baila, como dizem alguns dos artigos na época, a multidão grita, aterrorizada, e 10 minutos de prodígio, que é visto por milhares de pessoas naquele lugar, mas também noutros lugares muito mais longe, disto também pelo Papa, no Vaticano. E ao mesmo tempo que depois, desvanecida, passados 10 minutos, aquele prodígio, aparece Nossa Senhora, com São José ao seu lado, e o menino Jesus, Nossa Senhora vestida de branco, e o menino parece abençoar o mundo com um gesto com os gestos que fazia com a mão em forma de cruz. E pouco depois, continua o relato da irmã Lúcia, viu-se Nosso Senhor e Nossa Senhora, que me dava a ideia de ser Nossa Senhora das Dores. E Nosso Senhor, novamente, parecia abençoar o mundo da mesma forma que São José. Desvaneceu-se esta aparição e pareceu-me ver ainda Nossa Senhora em forma semelhante a Nossa Senhora do Carmo. Eis a história das aparições de Nossa Senhora na Cova de Iria, em 1917. É impressionante, mas é impressionante também pensar naquelas palavras de Nossa Senhora que lhes diz: não ofendam mais a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido. O que é que nós precisamos para acreditar? Os milagres continuam. Nossa Senhora aparece em Fátima, Nossa Senhora faz com que o sol baile sobre o céu de Fátima. O milagre de Fátima como continua nas multidões de pessoas que acorrem todos os anos, aliás, todos os dias, a Fátima, e que sentem uma presença especial do céu naquelas terras. Aquela capela foi construída e é lugar de peregrinação de tantas pessoas, tanto também nós, tantas vezes lá fomos, certamente. E talvez até pensemos que um dos principais milagres é a conversão dos pastorinhos. É a vida dos pastorinhos. 2 morrem muito cedo, a Lúcia depois vai para o Carmelo, passa toda a vida a arrasar, por assim dizer. A vida daquelas 3 crianças é totalmente transformada. Desagravam os pecados cometidos contra Jesus, pedem às pessoas que não ofendam mais a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido. E tu? E eu? O que é que precisamos para acreditar em Deus? Ainda estes dias vi umas imagens espetaculares da erupção do vulcão de La Palma, nas Canárias. A terra viva, parecia que estava viva, aquele vermelho incandescente, rios de lava a escorrerem pelas montanhas e entrarem no oceano, o fogo a sair das ondas. É impressionante, já São Paulo dizia aos coríntios: insensatos são aqueles homens em que se instalou a ignorância de Deus e que a partir dos bens visíveis não foram capazes de descobrir aquele que é, nem considerando as obras, reconheceram o artífice. Não se foram capazes de conhecer o Criador de tudo aquilo. Tantas pessoas se dizem ateias, não acreditam em Deus, na existência de Deus. Tantos agnósticos não querem saber se Deus existe ou não existe. Dá graças a Deus pela fé. Palavras extraordinárias que dizemos todos os domingos e que podemos repeti-las agora, que dizemos no credo: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Palavras solenes que repetimos sempre no credo. Acredito em Ti, Senhor. Acredito em Deus. Mas que a nossa fé em Deus nos faça mudar. Não ofendas mais a Deus. Foge do pecado. Foge do tipo de divertimentos e de festas que ofendem a Deus, tantas vezes nos jovens católicos, estão em peregrinações, estão em férias, de campos de férias católicos, e depois ofendem a Deus nas bebidas, na forma como se divertem, no tipo de séries que vês, na forma como estás diante da internet ou da televisão. Quando vivemos mal a caridade,
Às vezes é fácil lutar, é difícil lutar contra o pecado, mas Nossa Senhora continua a dizer, é preciso que se emendem. E podemos, se calhar, mudar um bocadinho se rezarmos o terço todos os dias. Se soubermos também olhar para a criação de Deus e vemos a maravilha do milagre do sol, mas esse milagre se repete também na força da natureza, nas imagens extraordinárias do vulcão, do mar, de uma serra, de uma montanha, da bondade do coração de tantas pessoas. Experimenta, vê que Deus existe nessas coisas. Ele é o Criador, mas muda. E não ofendas esse Deus que, além de Criador, é também teu Pai. Dou-te graças, meu Deus, pelos meus propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.